Oi, Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Mais uma vez está aqui comigo no estúdio Odara. Muito obrigada pela participação. Odara, que é advogada, especialista em agronegócio. Tudo bom, Gabriela? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Vai nos dar uma aula hoje, né, sobre seguro rural. O que é isso e para que ele serve? Gabriela, o seguro rural hoje ele é considerado uma ferramenta de gestão de risco do agronegócio. Um dos maiores riscos atrelados ao agronegócio ainda está relacionado à produção agrícola. Todo ano se perde 1 bilhão em prejuízos em razão da produção e alterações, variabilizações e alterações climáticas, pragas e doença. Então o seguro rural ele veio como um dos mecanismos mais eficientes para proteger o produtor rural diante dessas variabilidades climáticas aí. Me parece um pouco que acaba sendo uma proteção para a instituição financeira, para a questão de que ela não vai deixar de receber aquele dinheiro, aquele famoso custeio que o produtor pegou, não seria isso? Mais ou menos assim, Gabriela. O produtor, ao contratar uma operação de custeio junto às instituições financeiras, ele pode optar por fazer uma operação de seguro. Pode ser ela um seguro agrícola, pode ser ela um proagro, uma outra modalidade de seguro que vai garantir o pagamento das operações junto ao banco. Mas o seguro ele também serve para garantir a renda, manter a renda do produtor rural, pois tem muitos produtores que produzem sem subsídios de custeios ou instituições financeiras ou instituições privadas que venham fomentar essa produção. Ele serve para segurar todo aquele investimento feito na lavoura. Então, eu investi, eu acreditei que eu ia receber um retorno X e acontece alguma alteração climática que venha a ocasionar prejuízos para esse produtor. Em decorrência disso, ele está segurado. Por isso que nós consideramos o seguro rural uma das modalidades mais eficientes na gestão de risco do agronegócio. Numa situação como Cachoeira do Sul, que está em situação de emergência, né? O prefeito Sérgio Gnatti assinou o decreto, outros tantos municípios, mais de 40 no Rio Grande do Sul, estão na mesma situação. Muda alguma coisa na hora desse laudo, na hora dessa solicitação de acionar o seguro? Sim, Gabriela. Nós temos que tomar certos cuidados na hora de se contratar o seguro. Já começa por aí. Eu vou acionar um seguro, eu vou contratar o seguro da dívida ou eu vou contratar um seguro da lavoura. São modalidades distintas. Uma vez ocorrido um dos casos que justifiquem a abertura de processo de sinistro, que é o pedido para pagamento, como está acontecendo em Cachoeira do Sul, que muitos produtores estão se dirigindo às instituições financeiras para pedir uma abertura de processo de sinistro, como o caso aqui da Estiagem e tantos outros acima de 40 municípios no Rio Grande do Sul, nós temos que tomar cuidados específicos. Sempre que é aberto esse procedimento, vai um vistoriador da seguradora até a lavoura do produtor rural certificar as justificativas do processo de abertura de cobertura de seguro. Ele vai lá e vai fazer uma análise do que foi plantado, da área que foi plantado e os motivos que justifiquem ou não aquela cobertura. E o percentual, principalmente o percentual de perda do produtor em relação à expectativa de produção que ele tinha. Estima-se que aqui no Rio Grande do Sul as perdas estejam em torno de 30%, dependendo de cultura para cultura, podendo chegar até os valores de 50% em determinadas regiões. Então, é muito importante que o produtor acompanhe essa vistoria e que ele também instrua o processo de cobertura de seguro com um laudo do seu agrônomo, do seu engenheiro, do seu técnico responsável pela lavoura. Então, por mais que o município esteja em situação de emergência, não está subentendido que cada produtor tem esse direito desse reembolso. É preciso, de maneira particular, procurar a instituição. É necessário que o produtor busque a sua corretora ou a instituição financeira no qual fez o intermédio da operação de seguro para que seja aberto um procedimento para acionar esse sinistro e para pedido de pagamento da cobertura. Eles vão estimar o percentual de perdas através do laudo do vistoriador e assim vai se determinar o quanto o produtor vai receber de valor da indenização. Esse decreto vai instruir o mesmo pedido. Ele é uma forma de instruir melhor o pedido de indenização, da mesma forma que tendo um laudo
do seu assistente técnico ali, um agrônomo, um engenheiro, também vai fundamentar de melhor maneira. Não quer dizer que, como as perdas aqui estão estabelecidas em torno de 30%, ele vai receber uma indenização exatamente dos 30% que ele perdeu. Até porque o seguro não é 100%, ele chega até 80% dos valores da cobertura ali. Então, esses cuidados o produtor tem que ter na hora de contratar o seguro. Ler a apólice, ver sobre quais são as variações climáticas que garantem, porque nós já tivemos muitos casos de apólice, por exemplo, que elas só garantiam o granizo, mas não garantiam chuva, ou vice-versa. Por mais que nós saibamos que a ocorrência de granizo, ela se dá em 98% das vezes através da chuva, a apólice não dava cobertura pela chuva. E ainda tem o cuidado, a atenção do produtor para aqueles manejos, época correta da semeadura, também zoneamento agroclimático, que é fundamental. Daqui a pouco tem uma lavoura de arroz ali que está na margem do rio, é certo que o seguro não vai cobrir. Esses cuidados devem ser tomados durante a contratação e durante o plantio, porque qualquer desvio dessas variações que sempre existem, a gente brinca que são naquelas letras pequenininhas. Nas letras pequenininhas, qualquer desvio, qualquer descuido, além disso, plantar fora do período da janela agrícola, que nós chamamos, já descarta a cobertura, possível cobertura para aquele produtor rural. E foi o que aconteceu, porque muitos dos hectares, principalmente de soja, precisaram de replantio aqui em Cachoeira do Sul. E o replantio tem que ser comunicado e autorizado, então não é automaticamente que você pode mudar o projeto relacionado ao plantio da determinada lavoura, porque a cobertura e o financiamento está atrelado ao projeto que você apresentou, a quantidade de área que seria produzida, a quantidade, a expectativa de produção, os defensivos utilizados. Então, toda aquela cobertura se estimou com base num determinado projeto. Se porventura algo mudar no curso, tudo isso deve ser comunicado para a seguradora e também na instituição financeira, para que seja alterada essas apólices, alterado o contrato de custeio e tenhamos a autorização necessária para que possa se fazer isso. No mínimo, a comunicação tem que ser momentânea. Tem muitos produtores que estão aguardando ver se os prejuízos podem ser superiores aqui na região antes de acionar demais os seguros junto às instituições financeiras. Acontece que é uma recomendação da SUSEP e assim como do Conselho Monetário Nacional, que na ocorrência do sinistro, essa comunicação se aconteça imediatamente. Nem que tenha que ser alterada depois. Nem que tenha que ser alterada, porque depois a gente pode fazer uma nova comunicação sobre o agravamento da situação e daí se estabelece uma indenização complementar ali e se abre um novo processo de sinistro. Mas essas comunicações têm que se dar no momento da ocorrência. E quando o produtor, por exemplo, que a perda ali, no caso agora da lavoura de soja de arroz, que chega aí a 30%, né, da produtividade total, mas depois ele vai ter uma colheita. Aquilo que vai ser colhido vai ficar para ele, por mais que ele tenha recebido esse seguro, ou isso tudo daí acaba indo para a instituição financeira? Dependendo da modalidade de seguro e dependendo se o seguro está atrelado a um custeio agrícola. Se está atrelado a uma operação de crédito. Existem produtores que fizeram o seguro da sua lavoura apenas para garantir a sua renda e garantir o investimento feito por eles na lavoura. Tem operações de seguros que são atreladas a operações de financiamento, como um Proagro. E esse valor recebido da indenização, quando acionado uma Proagro, ele vai retornar apenas para a instituição financeira, apenas para quitação do débito. Mas também temos que lembrar... Aí o produtor não vai ter dinheiro nenhum para seguir a vida depois. Não vai ter renda. E já é um problema que é recorrente aqui no nosso estado, principalmente nas culturas como arroz, que o produtor já não tem renda. Então, é uma briga da categoria, subsidiar também a renda para o produtor rural. Outro ponto que nós devemos mencionar e que é de suma importância é que o próprio Manual de Crédito Rural estabelece como direito do produtor a prorrogação automática dessas operações de financiamento rurais. Na ocorrência de uma estiagem, como nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul, o produtor deverá comunicar à instituição financeira, fundamentando o pedido com o decreto municipal e também com o laudo
seu responsável técnico, justificando as perdas e o percentual de perda que ele teve, se não foi total, se foi parcial, e pedindo a prorrogação daqueles financiamentos rurais. Daqui a pouco esse seguro vai servir só para cobrir ali o custeio, não vai ter nenhum restante de dinheiro, nada para ele se sustentar até a próxima safra, e aí vai precisar ter mais esse custo ainda. Então é custo em cima de custo, né, que daqui a pouco... O problema que está englobando todos os produtores aqui do Rio Grande do Sul não se deu agora a partir dessa estiagem. Até no início dessa safra nós já tivemos aquele excesso de chuva logo na época do plantio ali. Mas nós viemos com um acúmulo histórico de endividamento que nós viemos falando que é um dos grandes problemas, que um entrave para a agricultura gaúcha, não só gaúcha, mas em todo o território nacional, mas principalmente é o custo da produção. Que cada vez está mais alto. Cada vez está mais alto e não acompanha o preço da venda, da comercialização dessas commodities. Ou seja, o Brasil ele tem que reduzir o custo da produção para que os produtores possam recuperar a sua renda. Não apenas se preocupar com o preço da comercialização. Hoje o arroz está tanto a saca, a soja está tanto a saca. Independente do preço da formação desses preços, nós deveríamos ter políticas mais adequadas para a formação do preço da produção das principais commodities hoje comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. Mas os principais cuidados, então, Gabriela, nesses momentos que nós estamos passando por essa estiagem é o produtor fazer o pedido para prorrogar as suas dívidas junto às instituições financiadoras, instruindo esses pedidos com laudos técnicos, acompanhando os vistoriadores das seguradoras e das instituições financeiras quando eles forem realizar essas vistorias nas suas lavouras, e em caso de negativa da instituição financeira, o produtor tem que saber que ele pode recorrer na própria instituição, administrativamente. Tá? Então, muitos produtores sequer sabem desse segundo passo, mas nessa segunda instância que nós chamamos, às vezes nós conseguimos resultados bem positivos para o produtor, e são alguns cuidados nesse momento que ele tem que tomar. Então, faça o requerimento quanto antes, e se porventura a estiagem permanecer por mais tempo e o prejuízo aumentar, os prejuízos econômicos, e a produção dele for mais prejudicada, ele faça um novo requerimento justificando o agravamento da sua situação. Tá bom, Odara. Poderíamos passar horas e horas aqui falando desse assunto, né? Muita coisa para falar. Mas quero agradecer a tua participação aqui mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Tá bom. Então, a Odara Weidmann, ela que é advogada especialista em agronegócio, esteve aqui com a gente falando um pouquinho, então, de seguro rural. Daniel, eu volto contigo.